Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje o papo é sobre um tema assim super importante, a gestão de resíduos aqui no Brasil, um negócio complexo, né? Com certeza. E urgente. Pois é. A gente juntou aqui umas informações bem legais. Tem uma matéria da CNN Brasil sobre os catadores, sabe? E também um manual do gov.br focado em compostagem, uns dados da Convale e também umas pesquisas acadêmicas da Unesp e da revista Espaços. Material bem diverso, né? Sim. A ideia é tentar entender melhor esse desafio do lixo, sabe? Ver qual é o papel fundamental dos catadores nisso tudo e também explorar soluções tipo a compostagem. Vamos ver o que a gente descobre aqui. Bora lá. Olha, para começar, os números já assustam um pouco. O Brasil gera quase 78 milhões de toneladas de lixo por ano. Isso segundo a Convale. É muita coisa. Somos o quarto maior gerador do mundo. Quarto maior. E o pior, né, é que lá em 2019, quase 29 milhões de toneladas, assim, um volume enorme, foi descartado de um jeito errado. Exato. E esse descarte incorreto muitas vezes quer dizer que o lixo foi parar nos lixões, que, olha, são proibidos desde 2014 pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Mas ainda existem, né? Ainda existem, né? Infelizmente, sim. E o problema é grave, né? Contaminam o solo, a água com o churume, aquele líquido super tóxico da decomposição, e ainda liberam gases de efeito estufa. Mesmo os aterros controlados, que são um pouco melhores, não têm toda a proteção que um aterro sanitário de verdade precisa ter. Nossa. Dados antigos já de 2009 da Unesp mostravam que mais de 40% do lixo nem ia para aterro sanitário adequado. Imagina hoje. É uma falha que começa lá atrás, né? No jeito que a gente consome as coisas. Com certeza. O manual do GovBR fala justamente disso. Essa lógica de consumir cada vez mais e descartar sem pensar muito. Antigamente, sei lá, na época dos nossos avós, talvez, o orgânico era mais reaproveitado, né? Verdade. Com a urbanização, tudo mudou. A PNRS de 2010 até tenta botar ordem na casa. Tem uma hierarquia, sabe? Primeiro, não gerar lixo. Depois, reutilizar, reciclar, tratar, aí entra a compostagem e só em último caso, mandar para o aterro sanitário. Faz sentido, mas na prática? Na prática a gente ainda está longe, né? E nesse cenário todo, tem uma galera que é fundamental, os catadores. A matéria da CNN que a gente viu conta a história da Cooper Cápsula em São Paulo. Começou pequenininha, com 22 pessoas. Nossa! E hoje são 400. Empregando 400 pessoas, o presidente deles, o Telenis Basílio Júnior, ele usa uma expressão forte, fala em devolução de cidadania. É impactante, né? E mostra a dimensão social disso. Demais. E não são poucos, não. O Movimento Nacional dos Catadores estima uns 800 mil catadores no Brasil. 800 mil. É um número impressionante. E revela o tamanho da importância deles. A própria lei, né? A PNRS reconhece eles como prioridade na gestão de resíduos. A professora Patrícia Iglesias, da USP, sempre reforça isso. Eles estão ali na ponta, né? Exato. Fazendo a tal da logística reversa acontecer na prática. Que é basicamente fazer o resíduo voltar para a cadeia produtiva, né? Lá na Cooper Cápsula mesmo, eles têm um exemplo ótimo com as cápsulas de café. Ah, eu vi isso. Eles separam tudo na mão. Plástico para um lado, alumínio para o outro e a borra do café. Essa vai para a compostagem. O Fábio, um cooperado, explicou isso na matéria. Que legal! E como diz o Tellins, valorizar esse trabalho não é só uma questão de justiça social, é também de justiça climática. Faz todo sentido. Faz muito sentido. E falando em compostagem, o manual do governo detalha bem essa técnica, né? De transformar o lixo orgânico, que é quase metade do que a gente joga fora em casa, Isso, quase metade. em adubo. Parece tão lógico, né? Mas como é que faz isso em grande escala? Funciona mesmo? Então, o manual traz umas dicas. Ele destaca um método desenvolvido na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Chama Método UFSC de Compostagem Termofílica em Leiras Estáticas com Aeração Passiva. Nossa, que nome, parece complicado. O nome assusta um pouco, mas a ideia por trás, na verdade, é ser simples e de baixo custo. Basicamente, usa o calor que os próprios micróbios geram quando estão decompondo o material, sabe? Acima de 45 graus.
E as pilhas de composto, as leiras, não precisam ficar sendo reviradas toda hora porque o ar circula sozinho por uns dutos. Ah, entendi. Mais prático, então. E tem exemplos de onde isso está dando certo? Tem sim. Exemplos bem legais, aliás. O manual cita o projeto Revolução dos Baldinhos, lá em Florianópolis. É um projeto comunitário super inspirador. Revolução dos Baldinhos. Adorei o nome. Como funciona? Os moradores separam o orgânico em casa, aí tem uma coleta feita pela própria comunidade, eles fazem a compostagem juntos e o adubo que gera volta para as hortas urbanas da região. Virou até tecnologia social reconhecida. Que demais. Isso é economia circular na veia, né? Totalmente. E tem outro exemplo mais institucional, o Sesc de Santa Catarina. Eles implementaram a compostagem nos hotéis e restaurantes deles. Dão conta do próprio resíduo orgânico ali mesmo. Olha só. O ponto-chave em qualquer um desses casos, seja na comunidade ou numa empresa, é a separação correta lá do começo. Em casa, no trabalho. Se o material chega misturado, a qualidade do composto cai muito. Claro, faz sentido. O manual também falava de levar isso para as escolas, né? Sim, e o potencial pedagógico disso é enorme. Imagina integrar isso com aulas de ciências, de matemática para calcular volume, até artes para fazer placas para a horta. Envolve a escola inteira, os alunos, os professores, a comunidade inteira. É uma ferramenta incrível mesmo. Bom, então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a gente vê um problema gigantesco com o lixo no Brasil, muito ligado ao nosso jeito de consumir. Infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas-chave, como os catadores, que fazem um trabalho essencial, muitas vezes invisível e que precisam muito de reconhecimento e condições dignas. Fundamental. E, por outro lado, existem soluções práticas, como a compostagem, com métodos que podem ser eficientes, como esse da UFSC, e exemplos que mostram que, sim, é possível fazer diferente. Exatamente. E aí acho que fica uma reflexão final, né? Projetos como a Revolução dos Baldinhos ou a iniciativa do Sesc, eles mostram que essa gestão mais local, mais descentralizada e a compostagem em si funcionam, são prova disso. Sim, mas a grande questão é, como a gente faz para isso escalar? Para deixar de ser a exceção e virar a regra no Brasil todo? Que tipo de política pública ou que mudanças maiores a gente precisa para multiplicar essas soluções, sabe? Garantindo não só a parte ambiental, mas também a justiça social para esses quase 1 milhão de catadores de forma duradoura. É como transformar essas iniciativas pontuais em política estrutural, né?